tarde, igreja. Está audível? Eu, por norma, não falo muito alto. Eu sou uma pessoa que fala baixo. Eu vou tentar falar alto mesmo para ver se a Dona Lucília me ouve. Okay. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu gostaria de colocar, digamos, uma questão. Hoje em dia nós usamos muito um termo, as pessoas usam muito um termo que é carpe diem. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar nesse termo carpe diem. É um termo que é usado para viver a vida, gozar a vida, aproveitar a vida ao máximo, ou seja, vivermos para nós mesmos e gozarmos o máximo que pudermos gozar pelo tempo que vamos estar aqui. E nós, como cristãos e filhos de Deus, nós pensamos de uma forma completamente contrária. Há um tempo atrás, eu deparei-me que alguém na fé tinha colocado esta mensagem numa rede social. E quando colocou essa mensagem, eu de certa forma fiquei, não digo chocado, fiquei admirado. E mais tarde, logo mandei uma mensagem a essa pessoa e cumprimentei. E assim que cumprimentei, essa pessoa não me respondeu, mas quando estive com ela, no momento que eu mandei a mensagem, trocou esse logotipo que existia, Carpe Diem, por outro logotipo que já não me recordo qual foi, mas diferente. E mal esteve comigo, tentou-se justificar. E eu compreendi, aceitei. Entretanto, orei para que o Senhor o guiasse num caminho que o libertasse dessa vontade, ou desse desejo, ou dessa filosofia ou ideologia. C.S. Lewis tem umas palavras que diz: cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Nós, como crentes, se acreditamos no cristianismo, ele diz que ele tem toda ou infinita importância. Cristo, para nós, tem toda ou infinita importância, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, ou seja, aquele que nos rege, que nos orienta, aquele a quem nós servimos. O que ele não pode ser é mais ou menos. O cristianismo para nós não pode ser mais ou menos importante. Ora, hoje é importante, ora, amanhã não é importante. E nós não podemos viver neste limbo, ou seja, nem estamos de um lado, nem estamos no outro, ou uns dias estamos de um lado, outro dia estamos no outro. E eu não queria, esta mensagem não me foi tocada numa forma de tópicos, numa forma de pontos, numa forma expositiva. Há um versículo na Bíblia que sempre que eu leio, ele me confronta e me faz meditar, e me faz pensar, e me fez buscar, de certa forma, que é um versículo de Paulo, que está em Filipenses. Eu creio que, se a Priscila pudesse colocar, 1:21, e estas palavras são profundas. E fez-me meditar e procurar passagens bíblicas que me fizessem, de certa forma, compreender. Mas a profundidade das Escrituras é tão grande. Nós, quando vamos meditar em certas passagens da Bíblia, como vamos meditar hoje, nós vamos perceber até que ponto Paulo conseguiu compreender e viver esta forma, quando ele faz a afirmação de viver é Cristo e o morrer é lucro. E viver Cristo, quando nós usamos a palavra viver, é o nosso acordar, é o nosso respirar,
é o nosso dia desde que ele começa até que ele termina. É a nossa vida ser regida por Cristo. É nós percebermos a importância de Cristo e a importância que Ele tem na nossa vida. E quando colocamos a afirmação morrer é lucro, nós percebemos o quanto Ele estava desprendido e o quanto significava para Ele Cristo e o quanto Ele ansiava, porque essa é a nossa expectativa e a nossa esperança, de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e estar com Ele. É Ele perceber a obra na sua totalidade, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho as passagens todas passadas, porque são algumas passagens bíblicas para que os irmãos possam seguir. Primeiramente, vamos ler Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, majestade de Deus. Constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo está no início de todas as coisas. O Senhor, no início, usou Moisés para libertar o seu povo cativo. Usou Samuel para eleger o primeiro rei. Saul, quando o povo de Deus quis um rei, queria ser como os outros povos. Considerou que não era suficiente ter Deus a guiá-los. Quis um rei também. Queremos ser iguais aos outros povos. Falou através de Samuel. Mas Ele, Jesus, é o resplendor da glória. Ele mostra a glória de Deus. Deus se fez homem e viveu entre nós. E Ele mostrou Deus feito homem em Jesus. Ele mostrou o resplendor, o brilho da divindade de Deus, da forma como Jesus viveu entre nós. Nele não se achou pecado, nele não se achou engano algum. Jesus resplandece a glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. Quando nós usarmos o termo exato, é preciso, é minucioso. Eu recordo-me do médico que fazia certas medidas em certas peças que ele produzia, e as peças tinham que ser milimétricas, não podiam fugir. Quase como este encaixe que está aqui marcado, que se isto fugir um bocadinho já não dá som nenhum, e nós estávamos com uma certa dificuldade hoje. Ele é a expressão exata. Em Jesus nós vemos Deus de uma forma exata. O seu amor por cada um de nós. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra foram criadas todas as coisas. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele indicou Lázaro, sai. Ele indicava individualmente. Ele não podia dizer, levantem-se, senão todos os mortos se levantariam. Este é o sentido do poder da palavra de Deus. E ele usava de uma forma precisa. Quando lhe tocaram nas vestes, quem me tocou, porque de mim saiu poder. Ele falava individualmente. Os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda.
porque a sua palavra tem poder. Porque Ele é a expressão exata de Deus. E nós compreendermos a grandiosidade de Jesus e o ter como Senhor e Salvador da nossa vida, é percebermos que Jesus é a expressão exata de Deus. É nós valorizarmos, é nós compreendermos o valor daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E em seguida Ele nos diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, nós somos pecadores. E aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. E em Jesus, e por Jesus, pela sua obra redentora no cruz do Calvário, Ele nos purifica de todos os pecados. E Ele expressou esse amor em Jesus Cristo. E nós, crendo nele, somos perdoados dos nossos pecados. Não há mérito nenhum em qualquer um de nós. Não existe. Os méritos estão na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E nós nos apoderarmos desta verdade. Isto é vivermos Cristo. E sentou-se à direita da majestade nas alturas. E Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Não há qualquer pecado que Jesus não possa perdoar. Há muitas pessoas que creem que existem pecados no seu íntimo, no seu passado, que as pessoas têm dúvidas de que o Senhor Jesus possa perdoar ou não. Às vezes falando com certas pessoas, nós notamos que existe... Eu fui de tal forma mau, de tal forma fiz coisas horríveis. Como é que o Senhor me pode perdoar? Pode. Se nós nos arrependermos genuinamente, de coração, verdadeiramente, e confessarmos ao Senhor Jesus, Ele tem todo o poder de nos perdoar, de nos purificar de todo o pecado. E Ele lança fora no mar do esquecimento, para que nós tenhamos vida nova e vida em abundância em Cristo Jesus. E nós precisamos tomar posse disto, para vivermos Cristo intensamente, para vivermos cada dia o Senhor Jesus. Não esqueçamos, Ele nos purificou de todo o pecado. Pedia agora para irmos para Filipenses 2. E vamos ler do 5 ao 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele lhe deu um nome que está acima de todo o nome. O nome tem importância. Nós somos reconhecidos pelo nosso nome. Quando nós falamos Dr. Palmeiro Barros, as pessoas o conhecem. O grupo que está próximo conhece. As pessoas, se calhar não sei bem quem será o Dr. Palmeiro Barros, onde é que ele vive? O lugar onde ele mora. Também nos indica. Jesus nos disse que está a preparar uma morada. Vou para a casa de meu Pai e lá estou-vos a preparar uma morada. É nós termos esta certeza de que Ele está a cuidar de nós.
Ele está a cuidar de um lugar melhor para nós. O lugar dele é lá em cima. Ele se identificou nesse lugar. O nome dele é Jesus Cristo. E o que ele fez? O que é que ele faz? O que é que o Dr. Palmeiro faz? É médico. Agora não, agora está reformado. Mas era médico. Vive em tal zona, desculpe, pastor, não sei a sua morada. E tudo isso nos identifica. Ele é Jesus de Nazaré. Ele andou a pregar por todo o lado. Ele curou enfermos. Ele ressuscitou mortos. Ele veio trazer o reino do Pai. Ele pregou aos pobres. Ele pregou aos iliterados. Naquela altura não existia conhecimento. Poucos sabiam ler e escrever. Ele pregou àqueles que não tinham capacidade, aos quais eram muitas vezes excluídos. Ele não desprezou os leprosos. Ele curou leprosos. Ele agiu contrário a toda a naturalidade que pudesse existir naquele lugar. Ele tem um nome acima de todo o nome. E este homem, Jesus Cristo, Deus feito homem, que teve esta atitude para com todos na terra, sobre ele sustém-se todas as coisas. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo, reparem, se esvaziou, tomou a forma de servo, semelhante a homens, figura humana, e humilhou-se. Tudo isto são sentidos, de certa forma, depreciativos, ou seja, no sentido em que ele se nega a si mesmo. Deus feito homem. Ele que era rico se fez pobre para que nós pobres nos tornássemos ricos. Ricos em quê? Em termos a salvação em Cristo Jesus. Em termos o livre acesso ao Pai. Nós compreendermos a forma como ele se humilha, como ele se esvazia de si mesmo. Por isso, a Bíblia nos diz que o orgulho, Deus resiste ao orgulhoso, porque é necessário nós nos esvaziarmos de nós mesmos, para que Ele nos preencha e nos encha, e nós reconhecermos o quanto somos falhos. Viver Cristo é Ele viver em nós, e para Ele viver em nós, nós temos que retirar de nós todo o lugar que Ele precisa de ocupar. E nós precisamos de compreender isto como cristãos, para vivermos uma vida intensa com Jesus, para vivermos o cristianismo de uma forma genuína e não de uma forma superficial, não de uma forma mais ou menos, porque Ele tem toda ou infinita importância. E é necessário nós nos agarrarmos a estas verdades e compreendermos, pois Ele tem um nome acima de todo o nome. E um dia todo o joelho se irá dobrar perante a glória de Deus. Amém? Vamos ler agora em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo outrora considerava lucro foi completamente dissipado a caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus lhe apareceu. Depois, quando o Senhor Jesus Cristo aparece a Paulo e resplandece
toda a sua luz, todo o seu brilho, e lhe diz que era a ele que ele perseguia, e ele fica cego. Paulo aqui percebe perfeitamente que tudo aquilo que ele vivia e que ele considerava lucro, ele percebeu por causa de Cristo que era perca. E quando nós queremos exaltar alguma coisa, muitas vezes usamos uma palavra depreciativa. E quando ele diz, considero as coisas, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Toda a vida que ele tinha de perseguir cristãos, de destruir, que ele considerava que era de valor, por aquilo que ele acreditava, ele hoje em dia ele considera refúgio, lixo, para ganhar a Cristo. E por Cristo, e por causa de Cristo, e em Cristo ele percebeu o valor das coisas que ele fazia, que não era nenhum. E ele tem uma nova vida em Cristo. Ele se torna de perseguidor da igreja como o principal fundador da igreja entre os gentios. Ele se torna o repercutor das igrejas. Ele se torna o mensageiro. Ele se torna o homem usado por Deus para levar a mensagem de Cristo aos gentios, de uma forma profunda. E quando ele refere, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A sublimidade é a excelência, é a perfeição. Ele compreendeu a obra redentora de Cristo. Ele compreendeu Cristo. Por isso ele diz que vive Cristo. Nós compreendermos, nós conhecermos a profundidade, o poder, a glória do Senhor Jesus, da sua obra, é vivermos Cristo, inquestionavelmente. É nós vivermos profundamente o Senhor Jesus. É nós ansiarmos por Ele. Muitas vezes, quando nós chegamos aqui à igreja, nas reuniões de oração, às vezes, de uma forma particular, fico sempre na esperança que possamos ter mais alguém nessas reuniões. E esta sexta-feira tivemos o Alexandre, foi muito bom. E muitas vezes eu confesso, ainda esta sexta-feira vim de uma forma difícil. Mas nós vivermos Cristo é isto, muitas vezes termos que abdicar ou termos que exercer algum esforço, humanamente falando, para estarmos naquilo que é mais importante. E Jesus é de veras mais importante. E nós vivermos Cristo é vivermos esta importância do Senhor Jesus Cristo. E a forma como nós saímos depois dessa reunião de oração é sempre de uma forma alegre, de uma forma mais leve, de uma forma mais preenchida da presença de Deus. A vontade que inicialmente temos, às vezes é muito fraca, mas a forma como saímos daqui é renovada. E o Senhor Jesus é este renovo. E Paulo tem esta experiência constante com o Senhor Jesus. No quarto ponto, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, é nós vermos até que ponto na prática viver Cristo significa. São ministros de Cristo,
falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em náufrago, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ele falou de imensos aspectos físicos, tudo o que ele suportou. Vivermos Cristo é nós estarmos preparados a suportar imensas dificuldades e não desistirmos. E tudo isto pela graça de Deus. Não existe capacidade nossa, mas se nós vivemos Cristo, é Cristo que nos capacita para. E quando Paulo faz esta afirmação, nós devemos compreender e ver de uma forma prática tudo o que ele suportou, tudo o que ele passou. E constantemente ele estar preocupado com as igrejas, com as suas dificuldades, com todas as ovelhas aos quais ele tem orientado e tem dirigido. E viver Cristo é isto. É o testemunho vivo que cada um de nós precisa de ter diariamente nas nossas vidas. Eu li um exemplo prático, de certa forma pode-nos fazer compreender até que ponto nós devemos ser testemunhas de Cristo e o quanto nós devemos viver Cristo e a importância que isto tem nas nossas reações diariamente, na forma como agimos com os outros, o sermos testemunhos vivos de Cristo. E alguém disse que nós devemos ser como um telescópio. E porquê como um telescópio? Porque quando nós olhamos uma estrela, nós vemos de uma forma pequena, assim como aqueles que não conhecem Cristo a ver de uma forma pequena. Mas a estrela não é pequena, a estrela é muito grande. Então nós temos que ser esse telescópio para que aqueles que não conhecem Cristo através da nossa vida possam ver a grandeza de Cristo, que é essa estrela, e vice-versa, como um microscópio, aquilo que é ínfimo, porque para muitos descrentes Jesus é insignificante. E nós devemos ser esse microscópio de tornar grande aquilo que eles consideram pequeno. E viver Cristo é termos a noção diariamente de quem nós somos e a forma como nos veem como testemunho vivo. Não há dúvida nenhuma que Paulo viveu Cristo intensamente. Para muitos hoje em dia seria considerado loucura. Para muitos é loucura aqueles missionários que vão para lugares onde correm risco de vida. Mas para eles não são. Porque eles vão viver Cristo. Porque eles vivem Cristo intensamente. É bom nós compreendermos o quanto é importante nós sermos um testemunho vivo de Cristo, o quanto é importante nós vivermos Cristo diariamente. Eu gostaria de ler um texto em Colossenses, do 13 ao 18. Eu passei os textos todos para nós seguirmos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados,
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da Igreja, ele é o princípio, o primogênito, de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Viver Cristo é colocar a primazia, o primeiro lugar, nele. É Ele ter o palco na nossa vida. É Ele ter o primeiro lugar. É nos momentos de dúvida e nos momentos de incerteza, é dar-lhe lugar. É nos momentos em que pensamos em desistir por A, B, C ou D, sair da igreja por A, B, C ou D, afastar-nos de Cristo por A, B, C ou D, é nós colocarmos a primazia em Jesus. O que nos faz vir aqui é porque Ele tem a primazia na nossa vida. E Paulo percebeu isso. Quando ele fala em redenção, é salvação, é resgate, é a libertação. Por ele temos a redenção, remissão. O sentido de remissão, o significado é efeito de desobrigar o cumprimento de uma obrigação ou pena. Ele nos remiu dos pecados na cruz de Calvário. Essa pena que estava sobre nós nos foi retirada. Viver Cristo é compreendermos a profundidade que o perdão dos nossos pecados tem na nossa vida. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É nós valorizarmos a obra do Senhor Jesus Cristo. Estes textos são extremamente profundos. A nossa vida, sejamos crentes ou descrentes, é como nós irmos ao oceano e com a nossa mão segurarmos na água. E nós, ao segurar na água, por muito que tentamos deixar que a água fique na nossa mão, ela vai escorrer. Essa é a nossa vida, é o nosso tempo nesta terra. Ela vai escorrer, ela vai fugir e não vai demorar muito tempo. Ainda há pouco tempo eu tinha 20 anos, era jovem, agora tenho 47, já não sou assim tão jovem. Dou graças a Deus pela energia que ainda me dá. Mas eu percebo perfeitamente o que é nós irmos ao mar, pegarmos na nossa vida, pegarmos na água do mar e percebermos que ela desaparece. Mas o oceano é a vida que nós temos em Cristo. É o que nós temos para viver com Ele. Vivamos Cristo. Vivamos Cristo intensamente, porque Ele é uma eternidade conosco. Eu tinha mais texto que está em Gálatas. Que diz, tem uma parte do versículo 19 que diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Que nós possamos perceber
que estamos crucificados com Cristo. E já não vivemos para nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E nós devemos viver Cristo. Eu tinha só um pequeno pensamento, algumas questões para colocar. Para mim, viver é dinheiro e o morrer é perder tudo. Para mim, o viver é fome e o morrer é ser esquecido. O que é para cada um de vocês viver? E o que é morrer? O que é que vocês têm vivido hoje em dia? O que é que cada um... O que é que tem regido a vida de cada um hoje em dia? O que é mais importante para vocês? O que é que tem a primazia na vossa vida? O primeiro lugar. Reavaliar o Senhor Jesus na nossa vida, fortalecer a importância de Cristo e nos despertar para a mesma na nossa vida, entregar ao Senhor as áreas da nossa vida que precisam ser reestruturadas. Estes foram os 3 pontos que eu concluí e que de alguma forma nos possa ajudar a colocar a primazia no Senhor Jesus Cristo, a percebermos que Ele tem um nome acima de todo o nome, a compreendermos da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, a profundidade, o sentido e o que Ele representa em cada um de nós e para cada um de nós. Que o Senhor vos abençoe e nós possamos refletir em Jesus. Amém.